capítulo de número 4, a partir do verso 2 até o final. Colossenses, capítulo de número 4, a partir do verso 2, na tradução que eu tenho, Nova Almeida atualizada, diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro, conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por Justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Eu posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Senhor, obrigado por esse domingo, obrigado pelos meus irmãos que o Senhor trouxe aqui, assim como me trouxe também, juntamente com a Bruna. Pai, obrigado por cada um que veio, que compareceu aqui hoje, para que juntos, reunidos, pudéssemos prestar um culto a Ti, Pai. Obrigado por isso, obrigado por esse tempo, pelos louvores, obrigado pela vida dos meus irmãos que tocaram e que cantaram aqui também. Nós rendemos ações de graças a Ti. Que o Senhor possa continuar abençoando o culto, que o Senhor possa continuar preparando os nossos corações e que o Senhor possa falar conosco ainda por meio da palavra, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós terminamos a carta aos Colossenses com esses últimos versículos que lemos aqui, que trazem os conselhos finais do apóstolo Paulo e também aquela saudação final, onde ele fala aqui de todos aqueles que estavam ajudando ele, cooperando com ele. Tinha até mesmo gente aqui que estava presa com ele, porque ele escreve essa carta aos Colossenses
preso, provavelmente em Roma, já ali no final do seu ministério. Ali quando você lê Atos capítulo 28, você vê o final ali da saga do apóstolo Paulo para chegar em Roma. Quando chega em Roma, ele está preso, né? Mas ali de Roma mesmo, preso, ele conseguiu escrever diversas cartas e conseguiu pregar também a muitas pessoas, é o que o texto de Atos vai dizer. E lá na prisão, em Roma, o apóstolo Paulo escreve essa carta que nós abordamos aqui nos últimos domingos. E se você bem se lembra, nós vimos que Paulo, na carta aos Colossenses, ele vai relembrar os irmãos acerca do Evangelho, não é? Se você bem se lembra do que nós trouxemos aqui nos últimos domingos, a igreja de Colossenses estava recebendo um ensinamento falso, alguns ensinamentos que faziam com que os irmãos se desviassem da fé, esquecessem do Evangelho, esquecessem da simplicidade de Jesus Cristo, de quem Jesus era e do que ele havia feito. E o apóstolo Paulo vai defender no início da carta justamente a questão de Jesus Cristo aqui como o Filho de Deus, a obra de Jesus Cristo. E a gente viu isso aí no início da carta, a gente viu também, depois da exposição sobre Jesus e o que ele fez, nós vimos que Paulo vai falar dos efeitos do Evangelho nas nossas vidas. Paulo vai dizer que o Evangelho, aquilo que Cristo fez, nos transformou em novas criaturas. E depois ele vai trazer já no final algumas exortações práticas, né, sobre como nós devemos nos relacionar com as pessoas, servindo essas pessoas como se estivéssemos fazendo para Deus, não foi isso que nós vimos? E tudo isso fruto do Evangelho, do que o Evangelho produziu nas nossas vidas. E agora nos textos, nos versos que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo está trazendo conselhos e saudações finais. E ainda assim, nesse finalzinho, tem algo a nos ensinar. A carta aos Colossenses nos ensina do início ao fim. E nesses últimos versos, a carta nos ensina algo que eu considero muito importante. Algo que Davi já escrevia lá no Salmo 118, no verso 7. Paulo nos ensina, assim como Davi, que é bom ter gente ao nosso lado. Davi vai dizer que Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. E o apóstolo Paulo vai mostrar aqui no finalzinho da carta que é bom ter gente ao nosso lado, que é bom ter amigos, que é bom ter pessoas nos apoiando nas situações mais difíceis das nossas vidas. Amigos que nos ajudam nos piores momentos. Esses são os amigos de verdade, não é? Quando a gente está atravessando o pior momento da nossa vida, quando a gente está em dificuldade, e o Senhor levanta pessoas para nos ajudar, seja às vezes com uma palavra, um consolo, seja com orações, seja às vezes até mesmo com ajuda financeira, não é? O Senhor tem levantado pessoas para nos ajudar ao longo do caminho. E o apóstolo Paulo vai ensinar justamente isso aqui no final da sua carta. Paulo vai mostrar nesses versículos finais que a nossa vida não é para ser vivida sozinhos. Vai mostrar que a nossa vida está embrenhada com outras pessoas, está emaranhada com outras pessoas, que a vida é assim. Paulo vai nos ensinar ainda nesses versos finais que nós dependemos dos outros, mas que os outros também dependem da gente. Que a nossa relação com as outras pessoas é uma relação de interdependência. Nós dependemos dos outros, os outros dependem da gente. Tudo isso a gente vai ver hoje, nesses versos finais, em 3 pontos. Primeiro ponto, Paulo vai chamar os colossenses a orar, mas a orar pelos outros. Isso que eu acho interessante. Então, primeiro ponto, oração pelos outros. Segundo ponto, bom testemunho para os outros. E o terceiro ponto, nós dependemos dos outros. Tudo isso a gente vai ver hoje. Então, o primeiro ponto está aqui no verso 2 até o verso 4. Oração pelos outros. Paulo, nos seus conselhos finais, depois de explicar o Evangelho e o fruto do Evangelho nas nossas vidas, ele vai... É muito engraçado, meus irmãos, porque o livro aos Colossenses, embora tenha termos assim... Quando Paulo, por exemplo, explica sobre quem Jesus é, ali no capítulo 1, a partir do verso 13, né? Ele vai falar de coisas profundas,
como por exemplo que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Tem coisas profundas na carta, mas se você for parar para pensar bem, a carta aos Colossenses ela é bem simples e bem prática. Ela vai ensinar o que é o Evangelho, o que é que o Evangelho fez por nós, e a partir do momento em que temos e recebemos o Evangelho, que nos tornamos novas criaturas, o que nós devemos fazer. Então, como é algo bem prático, algo bem simples, Paulo não poderia deixar de falar de oração, não é? E é o que ele faz aqui no final da carta. Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, ou seja, ore por mim, ore pelo ministério que o Senhor me deu, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então o apóstolo Paulo está pedindo aqui no final da carta que esses irmãos permaneçam firmes em oração. Permaneçam com essa disciplina espiritual que faz parte da vida cristã. Orem, orem, orem. Mas o que me chama a atenção aqui são duas coisas nessas orações que Paulo está pedindo que os irmãos façam. Além de ser constante, ele pede que seja uma oração com ações de graças, né? Que tipo de oração é essa com ações de graças? É para que a nossa oração não se torne apenas pedido, né? Quantas vezes a gente não chegou diante de Deus com a nossa lista de pedidos, falou, Senhor, eu quero te pedir isso, quero que o Senhor faça aquilo, quero te pedir aquilo outro, Senhor, eu te peço aquilo, te peço mais isso e mais aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo, não se esqueçam de ações de graças nas orações de vocês. Não se esqueçam de agradecer por tudo que o Senhor fez, não é? Pela obra de Jesus, por quem Jesus Cristo é, pelo que Ele fez em nossas vidas. Não se esqueça das ações de graças nas orações de vocês. Então nós temos que agradecer quando a gente ora, não apenas pedir. Mas algo que está mais me chamando a atenção ainda, e que está corroborando com o restante dos versículos, é que o apóstolo Paulo vai falar que esses irmãos têm que orar pelo outro. Paulo vai pedir oração para si, vai falar, orem por mim, meus irmãos. Quando vocês forem orar, além de agradecer, lembrem-se de mim. Paulo estava preso, Paulo estava por alguns momentos impedido de pregar o evangelho, e aí ele fala, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então Paulo está pedindo que esses irmãos lembrem dele na sua necessidade, na sua dificuldade, naquilo que ele estava enfrentando ali na prisão. Mas o mais importante que Paulo está pedindo para que aqueles irmãos orem, e a principal necessidade, sabe, Paulo na sua prisão, o que ele mais queria era voltar a pregar o evangelho, era aquilo que estava incomodando, que estava perturbando o coração de Paulo, era o fato dele não estar podendo anunciar o evangelho como ele fazia quando estava livre, quando estava solto. Mas o ponto-chave aqui é, orem pelos outros. Quando forem orar, agradeçam, mas orem pelas necessidades dos outros, por aquilo que os outros também estão precisando, pela dificuldade das outras pessoas. E há um mês atrás, talvez, um grande amigo meu e da Bruna, que a esposa dele está grávida, eles receberam a notícia que a gestação estava um pouco de risco, já no fim da gestação, porque a criança não havia se desenvolvido totalmente para aquele período da gestação, já 8º mês ali de gestação, e o bebê ainda não havia crescido o suficiente para que tivesse um parto seguro, né?
E aqueles irmãos compartilharam isso com a gente, né? Não falaram para muitas pessoas, não postaram no Instagram nem nada, mas nos mandaram uma mensagem, porque confiam na gente e sabem que a gente ama eles, ama também a família deles. E falaram: irmãos, orem pela gente, orem com a gente, lembrem-se da gente nas orações de vocês, para que o nosso bebê, nesse prazo de 1 mês que tem para nascer, que ele se desenvolva aquilo que ele não conseguiu se desenvolver nos meses anteriores, que cresça, que ganhe peso, para que tenha um parto sem riscos, né? E a gente, desde então, colocou, além das orações que a gente já faz corriqueiramente pela vida deles, da família deles, a gente colocou isso em especial nas nossas orações, né? Nós oramos com essa intenção, pedindo ao Senhor que desse crescimento para o bebê, que o bebê pudesse ganhar peso, que o bebê ganhasse aquilo que não havia ganhado nos outros meses, para que a gestação não fosse, que o parto não fosse um parto que gerasse risco para o bebê e muito menos para a mãe. E nós oramos por isso. Nós lutamos com Deus em oração, né? Um termo muito utilizado nas Escrituras. E oramos. E recentemente, né, há uma semana, a gente perguntando, e aí como estão e tudo mais, eles falaram para a gente que na última consulta o bebê havia ganhado peso e eles poderiam seguir com o parto normal, não é? Um outro exemplo, a Débora sempre está mandando algo para a gente orar por a vida de alguém lá no grupo da igreja, não é? E recentemente ela mandou do primo dela que estava com chikungunya e pediu oração no grupo da igreja. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui oraram pelo primo dela, eu também orei, tenho certeza que o pastor William também orou, e a gente recebeu, né, alguns dias depois, a notícia de que ele havia melhorado de saúde. O que eu estou querendo dizer com isso, meus irmãos? É o que o apóstolo Paulo está pedindo para os irmãos aqui, colossenses, que nós oremos pelos outros. Sabe, tem algo muito precioso por trás disso, de orar pelas outras pessoas, que aprove ao Senhor fazer assim. Porque o Senhor poderia muito bem fazer a sua vontade sem contar com as nossas orações. Mas o Senhor quis que fosse dessa maneira, que por meio das nossas orações as coisas acontecessem na vida, no mundo. De maneira que nós dependemos da oração das outras pessoas também. E que coisa preciosa é, sabe, meus irmãos, ter alguém orando pela gente. Eu tenho certeza que muitas das coisas que eu vivi na minha vida foram fruto de orações da minha mãe, por exemplo, que está lá, faça chuva, faça sol, seja dia, seja noite, doente ou saudável. Eu tenho certeza que ela está lá no quartinho dela orando por mim. Ela para alguns minutos ali da vida dela e ela lembra de orar por mim. E eu tenho certeza que, por causa dessas orações, o Senhor concedeu bênçãos na minha vida, me livrou de outras coisas que eu poderia ter enfrentado, por causa das orações da minha mãe, por exemplo, né? O que eu estou querendo dizer é que é muito bom ter alguém orando por nós, mas nós também temos que nos colocar nessa condição de utilizar o nosso tempo de oração para orar pelas outras pessoas. É um ato de altruísmo, é um ato, sabe, num tempo onde nós parece que não temos tempo para nada. Na verdade nós temos, né? Mas a gente gasta o nosso tempo de uma maneira assim, que fica parecendo que o dia é pequeno. Então você, nesse tempo, nessa vida corrida que está o século 21, você parar ali alguns minutos para lembrar de uma pessoa e orar por aquela pessoa e colocar a vida dela, a necessidade dela diante do Senhor, meus irmãos, isso é um ato muito lindo, muito nobre, um ato de altruísmo que parece loucura nos dias de hoje. Se você falar para alguém assim que não conhece Jesus ou que, sei lá, alguém que não está
interessado nas coisas espirituais, para ele parar 10 minutos do seu tempo, do seu dia, para lembrar das necessidades de alguém e, sei lá, trazer pensamentos positivos para aquela pessoa que seja, se ele não tiver fé, isso já vai ser pedir muito para alguém. Não é? O que dizem por aí é que tempo é dinheiro. Então ninguém quer perder tempo, ninguém quer perder dinheiro. E aí, algo que o apóstolo Paulo está pedindo aqui, é algo que o próprio Jesus fez por nós, quando esteve e ainda faz, né? E até hoje o Espírito também está fazendo por nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis diante de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está pedindo para os colossenses e está nos ensinando aqui, nada mais é do que o que Cristo também já fez, e o que Cristo também ensinou. Que nós orássemos uns pelos outros, que nós tirássemos alguns minutos, que seja do nosso precioso tempo, para lembrar das necessidades daquelas pessoas que nós amamos. E o Senhor tem feito milagres por meio das orações que nós fazemos pelos outros, meus irmãos. Às vezes a gente não fica nem sabendo, mas o Senhor tem agido, o Senhor tem feito, o Senhor tem trazido provisão. O Senhor tem aberto portas por meio das orações que nós também temos feito por outras pessoas. Então, assim, o primeiro ponto é que nós devemos orar pelas outras pessoas. Olha o que diz o verso 12, que não está aqui nos versos do primeiro ponto, mas é um exemplo do que Paulo está ensinando. O verso 12 do capítulo 4, nós lemos, onde ele diz assim: Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração. Olha só que beleza. Epáfras estava lutando por aqueles irmãos em oração. Como é bom ter alguém assim orando pela gente. Mas como é bom também a gente estar lutando em oração pelas lutas que não são nossas, que são das outras pessoas. Já pensou? Lutar uma luta que não é sua em oração, porque você ama aquela pessoa, porque você se importa com aquela pessoa. Lutar, sabe, esses dias eu estava brincando com a Bruna, parece que o Senhor está trazendo umas bombas para a gente, uns problemas, uns BOs, que não são nossos, de outros casais, de outras pessoas que a gente conhece. O pessoal procura a gente, está acontecendo isso, isso e aquilo, e só problema, meus irmãos. Ninguém manda mensagem para chamar para um churrasco. Mentira, de vez em quando alguém manda, mas assim, é muito BO que estão mandando recentemente. E você tirar um tempo para lutar, a luta daquela pessoa em oração é algo muito belo, muito nobre, é algo que o apóstolo Paulo está pedindo que a gente faça aqui, e que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer. Que o Espírito possa nos levar a orar pelas necessidades das outras pessoas também, quando a gente parar para orar. O segundo ponto que o apóstolo Paulo está pedindo e está exortando esses irmãos a terem, tudo isso, meus irmãos, não é com justiça própria, não é com força própria, tá? Tudo isso é fruto do Evangelho em nós, é fruto da obra de Jesus em nós. Lembre-se que nós estamos no final da carta e que o apóstolo Paulo passou os outros 3 capítulos ensinando sobre o Evangelho e sobre o que o Evangelho produz em nós. E aí isso aqui é fruto disso, né? Esses ensinamentos práticos são frutos disso. Então ele fala aqui no verso 5, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E aqui ele pede 2 coisas, né? Que a gente dê um bom testemunho para os outros, né, no modo de agir. Isso é um pouco complexo nos dias de hoje, porque às vezes a gente fica assim naquela questão assim, poxa, eu tenho que dar um bom testemunho para com os de fora, mas ao mesmo tempo parece que tem umas pessoas que são de fora que se escandalizam facilmente com coisas que não deveriam se escandalizar, e a gente fica naquela assim, eu deixo de fazer certas coisas para deixar de escandalizar alguém, ou eu faço mesmo assim. Então, pesar essa questão de dar um bom testemunho tem sido algo difícil no nosso tempo, né?
Porque antigamente dar um bom testemunho eu acho que parecia que era mais fácil assim, né? Era só você não ficar devendo as pessoas por aí, talvez não ser pego fazendo coisas erradas. Basicamente ter um bom testemunho era isso, não ter dívida, né? As pessoas se vangloriavam disso no passado. O pastor William já falou que o pai dele dizia assim que não devia um tostão a ninguém, um centavo. Então isso era sinônimo de bom testemunho, né? Não dever nada a ninguém, não ser pego fazendo coisas erradas, né? Ser uma pessoa honesta, pronto. Parece que no nosso tempo é um pouco mais difícil por causa das redes sociais, porque parece que qualquer coisa que a gente está fazendo ali, as pessoas estão olhando, estão visualizando, e aí às vezes a gente dá um mau testemunho sem querer, porque para você está fazendo algo que não parece errado, mas o outro se escandaliza, então isso é um pouco complicado, né? Nós temos que pedir a Deus sabedoria para poder saber como lidar com essas coisas. Mas algo mais importante que o apóstolo Paulo está ensinando aqui no verso 5 e no verso 6, é que a nossa palavra dita para o outro, né, que a nossa comunicação com o outro, o que a gente diz para o outro, seja sempre agradável, temperada com sal, que é algo que o próprio Jesus ensinou, né, que nós somos o sal da terra e tudo mais, para que saibam como devem responder a cada um. Eu estava conversando com a Bruna ontem sobre isso, sobre esse ponto, que é uma sensação que eu tenho às vezes, meus irmãos, que as pessoas às vezes chegam diante de mim com as suas dificuldades, né, tristes às vezes por alguma coisa que aconteceu na vida delas, e parece que às vezes eu poderia dar uma palavra melhor, uma palavra mais agradável, no sentido assim de trazer algo que fosse proveitoso para aquela pessoa, um conselho, sabe, uma palavra temperada com sal. O que significa? Significa algo que seja interessante, algo que gere um efeito de fato, algo que leve aquela pessoa a refletir de alguma maneira. E às vezes, por vezes, o Senhor tem colocado pessoas no meu caminho, e às vezes parece que eu retenho uma palavra, sabe? E isso é uma falha que eu tenho tido. Até falei para a Bruna, que o Senhor estava me ensinando com isso aqui, porque parece que às vezes eu me acovardo nesse sentido, que eu poderia ter algo muito melhor para dizer para aquelas pessoas, mas às vezes eu me acovardo. E um outro erro que às vezes eu cometo também é de querer ajudar, mas às vezes não ter o conteúdo suficiente para poder contribuir de alguma maneira com a vida daquelas pessoas. Isso é culpa minha também, porque eu poderia, sabe, buscar mais, estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre as complexidades da vida humana, dos sentimentos humanos. Isso depende da gente, a informação está aí, né? Nós podemos entender melhor o outro buscando informação, e a gente tem ela disponível hoje. Mas às vezes a gente está tão preocupado com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias necessidades, com a série que a gente tem que terminar de assistir, que a gente deixa um pouco de querer entender as necessidades das outras pessoas. E aí quando às vezes a gente se depara com uma situação onde a gente tem a oportunidade de dizer uma palavra agradável, temperada com sal para outra pessoa, às vezes a gente está muito raso, na nossa vivência. E aí a gente não consegue dar uma palavra satisfatória, agradável, uma palavra temperada com sal. Às vezes tudo que a gente consegue dizer é sinto muito, ou poxa vida, que pena, né? E às vezes a gente, sabe, o apóstolo Paulo está querendo que esses irmãos, pelo fato de terem o Espírito dentro de si, o Espírito que é o quê? Consolador, o Espírito que é alguém que traz um poder, algo diferente para nós, uma nova natureza, que esse Espírito gere em nós sabedoria. É o que ele está dizendo aqui, ó, sejam sábios. Tenham sabedoria para que quando vocês conversarem com as outras pessoas, vocês tenham uma palavra agradável e temperada com sal para dizer para essas pessoas, que vocês sejam pessoas interessantes nas conversas. Sabe, meus irmãos, é algo interessante que o apóstolo Paulo está exortando os irmãos aqui, que às vezes a gente tem preguiça até
tipo, de se envolver nos problemas das outras pessoas. A gente às vezes tem preguiça de se embrenhar mesmo, sabe, de dar um bom conselho. Às vezes a gente é raso porque a gente não quer se envolver, a gente só fala assim, não, difícil isso aí, né, cara? Complicado isso aí, né? E as pessoas estão precisando mais do que complicado é isso aí, ou difícil, né? As pessoas querem mais. As pessoas precisam de uma palavra mais profunda, com maior profundidade. E nós temos esse tipo de palavra. Nós temos o Evangelho, sabe, para poder compartilhar com essas pessoas. Não é simplesmente falar assim, Jesus te ama. É como o Evangelho pode, de alguma maneira, suprir a necessidade, a angústia, como o Evangelho pode, de alguma maneira, sanar a dúvida ou a ferida na alma ou o problema que a pessoa está atravessando. Nós temos a resposta para esse problema. Talvez nós não temos, assim, a resposta 100% do que aquela pessoa tem que fazer, né? Faça assim, assim, assado. Mas eu tenho certeza que por meio do Espírito, nós temos sido capacitados por Deus a dar uma palavra agradável e temperada com sal para os problemas e as necessidades das pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. E o apóstolo Paulo está exortando os irmãos a fazerem exatamente isso. Poxa, Clisma, mas eu me sinto incapacitado a conseguir contribuir com alguém numa conversa, a conseguir consolar alguém. Eu me sinto incapacitado. Então ore ao Senhor e peça capacitação. Ore ao Senhor e peça que Ele te ensine mais. Sabe, busque, leia mais a Bíblia, ore mais, leia mais livros, busque, assista vídeos no YouTube, sei lá, faça alguma coisa para se capacitar mais, mas não seja uma pessoa rasa, que a única coisa que você tem a dizer para o outro na sua necessidade, na sua angústia é, sinto muito, é complicado isso daí, cara. Isso eu estou pregando para mim, meus irmãos, tá? Quando eu falo, eu me sinto raso em determinadas situações. Eu sinto que eu poderia oferecer um conselho melhor, que eu poderia dar uma palavra agradável, mais, sabe, mais satisfatória. É um problema que eu tenho enfrentado e vou lutar para tentar ser uma pessoa que tenha palavras agradáveis melhores. Em alguns momentos eu tenho, de fato, mas em outros eu poderia dar uma palavra melhor do que simplesmente dizer assim, tapinha nas costas e sinto muito, complicado isso aí que você está vivendo. Nós podemos ser melhores do que isso. Nós podemos ser melhores por meio do Espírito Consolador que habita dentro da gente, não é? O Espírito de Deus não é consolador? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo no verso 11. Também Jesus, conhecido por justo, não é Jesus o Nazareno aqui não, tá? É um amigo de Paulo que estava preso ali com ele também. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Olha o que ele diz no finalzinho. Eles têm sido o meu consolo. Aqueles irmãos, e muitos deles eram muito mais iletrados do que o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, provavelmente, dos personagens famosos na Bíblia, aqui, principalmente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo era uma das pessoas mais letradas. Ele tinha sido criado aos pés de um grande mestre de Israel, chamado Gamaliel. Sabe, ele era cidadão romano, ele era de uma cidade chamada Tarso, que era uma cidade com um centro cultural, então provavelmente Paulo conhecia de poesia, Paulo conhecia da história, Paulo conhecia do judaísmo muito, Paulo conhecia também dos gregos, por isso que o Senhor levantou ele, inclusive, para pregar para os gentios. Então Paulo era uma pessoa assim, que talvez se fosse nos dias de hoje, seria um doutor, um PhD, uma pessoa extremamente sábia, conhecida das coisas. E Paulo aqui no seu momento de prisão, ele está dizendo que esses irmãos aqui, simples, irmãos, inclusive um deles é Marcos, que ele fala no verso 10,
que era alguém que ele tinha brigado lá no início do ministério. Você talvez lembre aqui da palavra que o pastor Pedro pregou há uns 3 semanas atrás, falando de Barnabé, de Marcos, da briga dele com o apóstolo Paulo e tudo mais. O Senhor está usando essas pessoas que eram menos letradas do que o apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo, eles têm sido o meu consolo. Para você ver que não é uma questão de ter conhecimento, assim, no sentido de... por exemplo, a Inara é psicóloga. Eu tenho certeza que ela tem consolado muitas pessoas também nos seus atendimentos. Mas não significa que apenas os psicólogos podem consolar as outras pessoas. Nós, sem formação em psicologia, mas sendo usados pelo Espírito Consolador que habita dentro da gente, podemos servir de consolo para os outros também. Assim como esses irmãos estavam sendo o consolo do apóstolo Paulo, nós também temos a capacidade de sermos usados pelo Espírito para sermos consolo para as outras pessoas. E o Senhor tem enviado pessoas com diversos problemas para falar com a gente. E às vezes a gente não tem tido sal na nossa palavra, sabe? Não tem sido temperada com sal. E Jesus falou que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E às vezes a gente tem uma palavra tão insípida para falar para as outras pessoas. E o Senhor está nos exortando hoje, por meio dessa palavra, que nós tenhamos sal, que a nossa palavra seja agradável, tenha sabor, que seja interessante, que a gente possa dizer algo que seja proveitoso para as pessoas, nos seus problemas, nas suas necessidades. E o terceiro ponto é que nós dependemos uns dos outros. O apóstolo Paulo vai falar do verso 7 até o verso 18, sobre as saudações finais. E ele vai citar aqui, meus irmãos, nas saudações finais, 10 pessoas que estão sendo cooperadores com ele na obra do Evangelho, no seu ministério. Ele fala de Tíquico, amado irmão. Ele fala de Onésimo, que era um escravo. Ele fala de Aristarco, que estava preso com ele. De Marcos, primo de Barnabé, que havia tido uma briga com Paulo lá atrás, alguns anos atrás, só que agora eles se reconciliaram. E agora Marcos está sendo útil para Paulo. Está servindo de consolo para Paulo. Ele fala do próprio Barnabé, mas ele fala desse Jesus chamado Justo. E fala de Epáfras, que foi o homem que levou as cartas que Paulo escreveu de volta. Esse Epáfras é o pregador, o pastor da igreja dos Colossenses. Ele fala de Lucas, o médico amado, que o acompanhava em algumas das suas viagens. Ele fala de uma mulher aqui, Ninfa, que tinha uma igreja que se reunia na casa dela. Ele fala também de Arquipo, que provavelmente era o pastor da igreja de Laodiceia. Perceba aí, quantas pessoas estão cooperando com Paulo? Quantas pessoas estão ajudando Paulo no ministério dele, e que não era dele, era o ministério de Cristo, era o ministério da igreja. Perceba quando Paulo fala novamente que eles têm sido o seu consolo na prisão. Sabe, meus irmãos, Paulo poderia estar preso em Roma e abandonado, sem ninguém ali. Ele poderia estar preso e se virando segundo as suas próprias forças. Mas o Senhor levantou pessoas que estivessem consolando Paulo na prisão, ajudando Paulo na prisão. Timóteo estava ao lado de Paulo, escrevendo a carta, porque Paulo tinha problemas de vista, então ele precisava de um secretário, de alguém que pudesse ajudar ele a escrever essas cartas que ele enviava. Timóteo estava ao seu lado, escrevendo essas cartas, tanto que ele escreve, a única coisa que Paulo escreve de próprio punho, no verso 18, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrem-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Então, esses versos finais aqui do 7 ao 18, Paulo escreveu de próprio punho. Mas o capítulo 1 ao 3 e a maior parte do capítulo 4, quem escreveu foi outra pessoa que estava ajudando Paulo, escrevendo para Paulo enquanto ele ditava as palavras. Ou seja, o Senhor estava levantando pessoas para ajudar Paulo nesse tempo de prisão, e não apenas nesse tempo, em todos os momentos. O Senhor tem
estava levantando pessoas para ajudar Paulo. Quando ele cita novamente Epáfras, dizendo que Epáfras estava lutando pelos irmãos colossenses em oração. Nós dependemos uns dos outros, meus irmãos. Nós dependemos da ajuda dos outros, nós dependemos da oração dos outros, nós dependemos da companhia dos outros. E isso também quer dizer que os outros dependem da gente, dependem das nossas orações, dependem do nosso consolo, da nossa companhia, dependem da nossa ajuda, das nossas ações práticas de ajuda. Isso, meus irmãos, nos tira de uma posição de pensar apenas nas nossas próprias necessidades. Nos tira de uma posição de egoísmo que é muito comum no nosso tempo, que é muito presente no nosso tempo, e nos leva a pensar nas outras pessoas. Porque se os outros dependem de mim, é verdade, eu sou muito bom, os outros dependem de mim, mas eu dependo dos outros também. E às vezes a gente não quer aceitar isso. Não quer aceitar a ajuda do outro. Às vezes a gente acha que nós somos suficientes no nosso próprio conhecimento, na nossa própria força. E quando a gente reconhece que a gente depende do outro, a gente acaba reconhecendo que a gente depende de Deus. Porque se tem alguém nos ajudando, se tem alguém, levantando esforços para nos ajudar, se tem alguém tirando recursos financeiros do próprio bolso para nos ajudar, se tem alguém indo lá na nossa casa ou aonde quer que a gente esteja e tirando um pouco do seu tempo para fazer alguma ação que nos ajude na nossa necessidade, em última instância, é Deus quem está nos ajudando por meio das outras pessoas. E é por isso que Davi, lá no Salmo 118, no verso 7, vai dizer que Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Nós dependemos uns dos outros, meus irmãos. A nossa vida está embrenhada, está, relacionada com a vida das outras pessoas. Nós não temos como viver essa vida sem se importar com os outros, pensando somente em nós mesmos. Não dá. Porque em algum momento, em todos os momentos, na verdade, na maioria deles pelo menos, nós vamos depender das outras pessoas. Não, eu não dependo de ninguém. Meu irmão, se o padeiro não for lá e acordar 4 horas da manhã para fazer o pão, você não vai ter um pãozinho quentinho para comer no seu café da manhã. Só aí você já percebe que você está dependendo de outra pessoa. Se o cara do Uber não aceitar a sua corrida, vai ficar complicado para você chegar no seu destino. Você está dependendo do motorista do Uber. Ou do motorista do ônibus. Ou do frentista que abastece o seu carro. Nós estamos em uma constante relação de dependência das outras pessoas. E também nós ajudamos nos que dependem de nós também. A vida é assim, meus irmãos. A vida é assim. A gente está emaranhado, entranhado. E a vida é assim, por quê? Porque Deus criou a gente para ser dessa maneira. Deus nos criou para que os nossos relacionamentos fossem um reflexo de um relacionamento que já existia antes da humanidade. O relacionamento da Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo já era uma relação de interdependência. Já era uma relação onde um faz pelo outro, um ama o outro. Não é isso que Jesus Cristo diz quando ele encarna e fala: eu venho aqui fazer a vontade do meu Pai. Eu sou amado do Pai e eu amo o Pai me ama. É uma relação onde está um fazendo pelo outro, um está amando o outro, um está servindo o outro. É uma relação que já existia antes das nossas relações. E quando Deus nos cria, Ele nos cria para também termos essas relações, de maneira que não podemos viver sozinhos, não podemos viver sem depender das outras pessoas, e temos que aceitar que somos dependentes dos outros, porque somos dependentes de Deus. E Deus usa as outras pessoas para nos ajudar.
É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Que Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Nosso relacionamento reflete o relacionamento da Trindade entre Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que Paulo está ensinando no final da carta aos Colossenses. Que o Evangelho deve produzir em nós preocupação com a necessidade dos outros, para que nós nos levantemos para orar pelos outros, para que nós nos levantemos para dar um bom testemunho para com as outras pessoas, para que nós nos levantemos para ter uma boa palavra de conselho para as outras pessoas, e para que nós reconheçamos que nós não somos autossuficientes, mas que nós dependemos dos outros nas nossas necessidades, assim como Paulo estava dependendo desses 10 irmãos e muitos outros que não estavam com ele aqui nesse momento, em todo o seu ministério. Paulo está reconhecendo que esses irmãos são o seu consolo. Que o Senhor nos levante, meus irmãos, para orarmos pelos outros. Que o Senhor nos levante para consolarmos as outras pessoas. Que sejamos consolo para as outras pessoas. Que também nos deixemos consolar nas nossas dificuldades pelos outros. Sabe, meus irmãos, ninguém é tão espiritual e tão inteligente que não possa ser consolado por outra pessoa. Deus tem levantado pessoas para nos ajudar na nossa caminhada. Assim como nós temos orado pela vida do nosso amigo que estava precisando de uma oração, de um milagre para a sua nenenzinha nascer forte e saudável. Eu tenho precisado de orações em muitas outras áreas e eu tenho certeza que o Senhor tem levantado pessoas para orar pela minha vida. Que nós sejamos essas pessoas que oram pelos outros, que tenham uma boa palavra para as outras pessoas na sua dificuldade e que sejam consolo para as outras pessoas também nas suas dificuldades. No nome de Jesus, que o Espírito faça isso em nós, para que sejamos de alguma maneira resposta, que sejamos de alguma maneira o que Cristo foi para essa geração, para essas pessoas. O Senhor quer nos usar, meus irmãos, o Senhor quer usar cada um que está aqui, e Ele tem nos exortado a caminhar nessa direção, de servirmos uns aos outros, de nos relacionarmos, de não termos medo, vergonha, de não termos impedimento, de entrar mesmo na vida e no problema das outras pessoas, porque às vezes o Senhor vai te usar como solução para resolver o problema, a necessidade, a angústia de alguém que está sofrendo, tá bom? Então é isso, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas para nos ajudar na caminhada, Pai. Senhor, o Senhor nos ensina a orar com ações de graças aqui nesse texto. E eu quero te agradecer, Pai, te agradecer pela vida dos meus irmãos, te agradecer por cada um que está aqui, porque o Senhor muitas vezes usou alguns deles aqui para me ajudar nas minhas necessidades. Porque o Senhor usou outras pessoas também para me ajudar quando eu estava precisando, Pai. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor tem levantado para me ajudar, para me tornar alguém melhor, para me consolar, Pai, no momento da angústia. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas que o Senhor criou e colocou, ó Deus, no meu caminho, sejam familiares, amigos, sejam irmãos. Obrigado, Deus. Obrigado pelos meus colegas de trabalho que me ajudam. Obrigado porque constantemente o Senhor tem levantado pessoas para me ajudar na minha necessidade. Mas eu quero terminar essa oração, para além da ação de graças, quero terminar pedindo, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, Pai, que em nome de Jesus o Senhor nos use para sermos consolo para as outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha encher o nosso coração e a nossa boca com palavras de sabedoria, com palavras agradáveis, para que no tempo que for necessário nós tenhamos uma palavra para dizer para as outras pessoas, Pai. Que essa palavra, Deus, seja o Evangelho, seja aquilo que Cristo fez em nossas vidas e continua fazendo por nós e também tem feito pelos outros, Pai. Em nome de Jesus, enche os nossos corações, as nossas bocas, a nossa mente com essas verdades, para que no momento da necessidade nós
possamos consolar os outros, ter uma palavra agradável para os outros e ajudar os outros nas suas necessidades, Pai. Em nome de Jesus, nos livra de sermos pessoas que vivem somente para nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, nos livra do egoísmo, nos livra, Pai, ó Deus, da idolatria que faz com que sejamos os nossos próprios deuses, Pai. Em nome de Jesus, que vivamos para impactar e ajudar e sermos relevantes na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, nos usa, Pai. Amém.